Fim dos tempos, pandemia, guerra, fome, seca. A morte por todos os lados, a morte que faz parte da vida. A necropolítica que escolhe a quem matar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando. As catástrofes, as guerras, as doenças revelam os medos mais profundos que toda a humanidade possui. De maneira geral, quando pensamos em tempos em que aparece uma nova doença ou uma nova guerra, imediatamente começam a aparecer os novos profetas, pessoas relendo textos antigos, profecias antigas, textos bíblicos, textos mais esotéricos, tentando mostrar que este é o momento do fim do mundo. Nós somos perseguidos por essa ideia do fim do mundo, essa ideia de que tudo vai acabar. E a morte tem uma força motriz em todos os projetos humanos. Isso nós não podemos negar. E ela foi representada de forma diferente, em tempos diferentes, em culturas diferentes. Eu queria hoje conversar especificamente sobre uma das representações e depois tentar pensar como a morte atua nos nossos dias, como no nosso imaginário a morte está presente. Na Idade Média, no tempo das pestes e das cruzadas, a morte era algo cotidiano. Uma mulher grávida estava em uma situação de possível morte. Uma pequena ferida, um dente que tivesse uma infecção, poderia ser o motivo para a morte. Trabalhar na lavoura, cortar a mão, infeccionar, poderia ser um motivo para a morte. A morte era muito mais presente. Talvez nós não tenhamos possibilidade de imaginar isso por conta das tecnologias atuais, da medicina, da forma como foi organizando o mundo, em que nós gradativamente fomos afastando a morte do nosso cotidiano. Fomos fazendo uma verdadeira asepsia da morte. Eu me recordo que antes, quando uma pessoa morria, ela era velada em casa. Agora ela é velada em espaços alheios, espaços municipais, espaços públicos, e já não é mais possível por motivos de saúde, por motivos de higiene, e também por motivos de isolar a morte em alguns espaços, no hospital, no cemitério, no necrotério. Também a questão da morte se distanciou da vida cotidiana, por exemplo, das crianças. Antes as crianças participavam dos velórios, agora se tornou quase um tabu a participação de crianças para não traumatizá-las. Bom, na Idade Média, a representação mais significativa que eu conheço da morte era através da pintura. Na Basílica Superior de São Francisco, na Basílica Inferior, dizer a verdade, na escada que leva à Basílica Superior, existe um afresco de uma caveira coberta com trapos, mas com uma coroa na cabeça, e essa coroa está quase caindo. É a morte. A morte que representa também a vaidade. Os reis também morrem. A morte como algo que deve ser pintado para recordar as pessoas que a vida é curta. Esse era o conceito de memento mori. Mas em outras basílicas, em outras igrejas, eram pintadas também o famoso tema da dança macabra, ou da dança da morte, em que camponeses, reis, rainhas, bispos e papas giravam de mãos dadas com a morte, para dizer que a morte chegava para todos.
absolutamente para todos. E por que os afrescos eram importantes? Porque os afrescos eram uma forma de acesso direto da população mais simples. Porque devemos nos lembrar que na Idade Média não é que as pessoas sabiam ler e escrever. A forma de comunicação era oral e visual. Pintar as basílicas não era só por um embelezamento estético, era também para uma forma de catequese, o que os antigos chamavam de Biblia Pauperum, a Bíblia dos pobres, porque dessa forma as pessoas eram capazes de aproximar-se da imagem, ler a imagem e a partir daquela imagem eram feitas as pregações. E uma dessas pregações muito importantes era a morte, a brevidade da vida, como devemos rapidamente ter consciência de que nós estamos caminhando para a morte e por isso devemos ser bons. Toda a pregação medieval girava em torno dessa temática de que devemos fazer o bem enquanto temos tempo. A morte como algo muito próximo. A morte cantada por São Francisco de Assis como irmã morte de quem ninguém pode escapar. Essa é uma representação muito importante para entendermos como a sociedade foi se organizando, sobretudo a sociedade ocidental. Para pensarmos a morte em uma perspectiva cinematográfica, o grande cineasta Ingmar Bergman, em 1957, realizou o filme O Sétimo Selo. É um filme cult, é um filme em branco e preto, é um filme de diálogos, um filme de certa complexidade. Um filme antigo que é extremamente atual, um clássico que deve ser visto. E ele fala sobre a decadência de uma sociedade. Todo o enredo do filme gira em torno do encontro de um cavaleiro que retorna das cruzadas, um cavaleiro sueco que retorna das cruzadas e encontra a sua terra devastada pela peste bubônica. Nós estamos em pleno tempo medieval. E enquanto ele está na praia, contemplando o mar, retornando à sua terra, percebendo as fragilidades da vida, ele é visitado pela morte. E a morte de uma forma absolutamente icônica, que depois vai ser reproduzida em todas as partes. A morte, um ser vestido de negro, com o rosto completamente branco e que dialoga com esse homem. Essa morte diz que vai levá-lo. Ele astutamente fala, mas ainda não é o momento, eu não estou pronto para morrer. E nesse diálogo eles decidem jogar uma partida de xadrez. E o vencedor da partida pode escolher. Se a morte vencer, ela levará o cavaleiro. Se ele vencer, Antonius Black vencer, a morte o deixará viver um pouco mais. Essa é a temática geral. Em torno desse cavaleiro girarão outras pessoas que falarão sobre o sentido da vida, falarão sobre a decadência da sociedade e também como lidar com a vida, essa complexidade que é a vida, o viver e também o morrer. Antonius Black joga xadrez com a morte, mas também faz uma viagem interior, uma viagem para dentro de si, para compreender as motivações que o levaram a ir à cruzada e retornar. Tem uma parte, um diálogo fantástico, em que ele diz assim, dentro de uma igreja, ele imagina, dentro do confessionário, a morte entra e o espera. E ele imaginando que é um padre, ele começa a se confessar. E ele diz, quero confessar com sinceridade, mas meu coração está vazio. O vazio é um espelho que reflete no meu rosto.
Vejo minha própria imagem e sinto repugnância e medo. Pela indiferença ao próximo, fui rejeitado por ele. Vivo num mundo assombrado, fechado em minhas fantasias. E a morte que está disfarçada diz: agora quer morrer? E ele responde: sim, eu quero. E ela diz: e pelo que espera? E ele diz: pelo conhecimento. Antônio Black aceita morrer, aceita a morte, mas ele quer entender por que ele viveu e por que ele deve morrer. Ele quer entender por que ele foi indiferente com os outros e por que ele construiu a vida dele assim. Esse é um dilema que persegue a humanidade. Entender esse tremendum que é a morte, a grandeza da vida e a perplexidade diante de seu fim. Antônios Black somos todos nós. Antônios Black somos nós que nos perguntamos quando será o nosso fim. E essa partida de xadrez eu considero que é esse jogo que constantemente estamos fazendo. Um jogo em que trocamos peças, avançamos algumas casas, perdemos peças, retornamos e depois, em um determinado momento, o jogo deve acabar. Necessariamente deve acabar. Toda a construção do filme de Bergman é uma construção introspectiva. Quando vemos o filme, ele gira em torno de um escuro, quando se fala da morte, quando os personagens perguntam sobre o sentido da vida. O ajudante desse cavaleiro de Antônio Black visita uma igreja e vê um homem, um artista, pintar um afresco sobre a dança da morte. E ele pergunta o que é isso. E ele começa a explicar sobre a relação com o medo. A morte deve nos levar ao medo. E ele pergunta, mas por que nos deve levar ao medo? E ele fala, para que nós obedeçamos. Todo um ambiente escuro é construído em torno desses discursos mais profundos sobre a morte. E quando aparece uma família de artistas que viajam como saltimbancos, a câmera muda, aparece o sol, porque existe alguma esperança. E no final do filme, não é um spoiler, porque é um filme de 1957, quem não assistiu teve todo o tempo do mundo para fazê-lo, esse artista vislumbra a morte levando todos os seus amigos numa macabra dança da morte. E ele narra de uma forma poética essa pintura que se faz na última cena do filme. A morte, de mãos dadas com todos, carregando-os, levando-os, e a morte chega para todos nós. Finalmente, nós devemos nos perguntar sobre o sentido da vida. Por que os antigos pintavam esse memento mori, essas caveiras? Tem uma igreja em Roma em que ela é feita toda de esqueletos e hoje parece uma coisa macabra, parece até um parque de diversão, uma casa dos horrores, mas na verdade no passado tínhamos uma leitura diferente. Era para demonstrar como nós somos corruptíveis, como nós temos um fim. Essa ideia de lidar com a ideia do fim, essa ideia de lidar com a urgência de viver, norteia o passado e norteia os nossos dias. É muito comum ver hoje os jovens falarem, não, temos que aproveitar. A morte não é tematizada. A morte não é tematizada, mas ao mesmo tempo essa urgência de vida. Tem um salmo que diz, dá-nos, Senhor, a capacidade de entender a vida. Dá-nos, Senhor, a capacidade de entender, de compreender a grandeza dessa vida. E todo o livro do Coelet fala dessa brevidade e dessas vaidades que nós gastamos a nossa vida e não entendemos a profundidade dela. Mas isso é um aspecto da morte, um aspecto quase espiritual, quase místico. A morte que chega para todos nós, a morte que é inevitável, a morte
que chega até mesmo para o cavaleiro cruzado, que foi lutar pelo Senhor e volta e encontra a morte. A morte para as pessoas leprosas, para os doentes, para as mulheres que em parto morrem, para as crianças muito jovens. Essa é a morte. No entanto, nós estamos em um tempo diferente, em que nós lidamos com os aspectos da morte não tanto em uma perspectiva metafísica, mas nós lutamos contra a morte através de várias tecnologias, inclusive das tecnologias médicas. O avanço na terapêutica, o avanço nos medicamentos faz com que pequenas doenças sejam para nós um grande drama, porque não aceitamos mais sofrer. Alguém disse que nós vivemos em uma sociedade analgésica, uma sociedade que se deve dopar para não tematizar a complexidade da vida e a brevidade de nossa existência. Uma sociedade que não suporta ouvir a palavra limitação. Uma sociedade que não suporta vislumbrar o mistério da morte. E quando aparecem essas guerras, essas pestes, essas pandemias, nós retornamos, como dizia antes, às profecias, às preocupações e falamos, chegamos ao fim do mundo. Nesses últimos tempos, nós temos vivido tempos difíceis de pandemia. Tempos que a maioria de nós não imaginava existir. Poucos de nós viveu a grande pandemia da gripe espanhola. Poucos de nós viveu tempos de guerra. Quando nos deparamos de uma forma abrupta com a morte, com a possibilidade da morte, nós, como sociedade, revelamos os nossos medos mais profundos. E aí sim aparecem as pessoas que são samaritanas, que vão ao encontro do outro, aparecem os medrosos, aparecem os negacionistas, que não está acontecendo absolutamente nada, aparecem aqueles que produzem constantes teorias da conspiração, em que as vacinas são chips colocados por nações inimigas, ou que esses medicamentos vão nos esterilizar, ou outras coisas parecidas. Os nossos medos são revelados em nossos limites. Quando somos colocados diante dos nossos limites, revelamos exatamente aquilo que somos. E esse momento em que nós vivemos é um momento de grande preocupação. Existe um filósofo africano, não sei se é de Gana, de Guiné-Bissau, não sei exatamente a nacionalidade dele, que se chama Achille Mbembe. Esse Achille Mbembe cunhou, a partir de um conceito de Michel Foucault chamado biopolítica, ou seja, a política da vida, a política dos corpos, ele criou o conceito de necropolítica, a política da morte, para entender como, em nossa sociedade, a morte é usada de forma política para controlar as sociedades. Como, através da fome, da peste, da falta de medicamentos, da falta de saneamento básico, ou mesmo através da violência generalizada, as pessoas morrem. E não todos, uma parcela de pessoas morrem. Os números revelam que os pobres, os negros, as mulheres morrem de morte, digamos assim, evitável muito mais que os outros. A morte chega para todos, mas para alguns a morte pode ser distanciada. O jogo de xadrez de Bergman pode acontecer. Para outros, o jogo de xadrez está absolutamente impedido. A morte é algo inexorável, inevitável, vizinho. Essas políticas de morte, essa necropolítica, está presente por todas as partes. Está presente na violência disseminada que acontece nas grandes capitais através do narcotráfico e da morte de muitas pessoas. Essa necropolítica também está presente no campo, através das lutas
entre camponeses, entre grandes fazendeiros, entre grandes garimpeiros e a indiferença da sociedade porque é algo tão distante. Essa morte está presente nas casas de detenção. A superlotação, a morte por doenças que poderiam ser facilmente evitadas, a indiferença com a morte dessas pessoas. A morte também está presente nos milhões de pessoas que morreram de Covid, e especificamente no Brasil, 700 mil pessoas morreram de Covid. 700 mil pessoas oficialmente morreram de Covid. Por uma política, por uma necropolítica promovida por um governo genocida, que foi indiferente às vacinas, que promoveu medicamentos comprovadamente inúteis, que promoveu terapêuticas discutíveis e que se colocou até mesmo no impedimento do acesso ao oxigênio. Essa necropolítica se manifesta também na fala de, por exemplo, um empresário que esses dias dizia e exaltava que a desigualdade entre as pessoas deve continuar existindo em nome do progresso. Uma visão econômica que parte do princípio que algumas pessoas devem ser descartadas. E esse descarte deve ser feito constantemente para a manutenção de uma insana economia que visa a produção de dinheiro para alguns e a morte para outros. Isso é necropolítica. Da polícia que mais mata e mais morre, da polícia que faz constantemente verdadeiros genocídios em algumas zonas. Eu queria ver, sempre temos exemplos do Rio de Janeiro, não se vê essa ação tão brutal da polícia com os grandes traficantes nas zonas ricas, mas constantemente as ações policiais em favelas são verdadeiras guerras. Esses dias eu estava vendo estatísticas entre as mortes diárias na Ucrânia e as mortes diárias no Brasil. Devemos obedecer, obviamente, às proporcionalidades, mas é vergonhoso que o Brasil, que oficialmente não está em estado de guerra, tenha mortes assim. E, por fim, essa necropolítica se manifesta na fome, na doença e na violência. O crescimento da fome de pessoas em situação de insegurança alimentar é uma vergonha, mas não só uma vergonha, é algo pensado. É algo pensado. Uma parte da sociedade deve oferecer só o seu trabalho para o bem dos outros. Quem são esses outros? Essa é a pergunta que sempre se faz. A temática da morte nos ajuda a compreender como nós somos indiferentes com a vida de alguns. Como que determinados tratamentos médicos são possíveis, mas são negligenciados para alguns. E eu não estou falando aqui de grandes tratamentos que devem levar para grandes centros da Europa ou dos Estados Unidos. Existem pessoas em nossa sofrida América Latina que morrem ainda de disenteria. Outras pessoas ainda morrem de uma infecção simples. A média etária de perspectiva de vida na América Latina é muito desigual. É tão desigual quanto a renda. Eu viajo por essa América Latina, que esses dias estava em Honduras e hoje estou gravando esse podcast aqui em El Salvador, eu vejo claramente como esses países lidam com a instabilidade como uma forma de governo. Como que a corrupção é aceitada a tal ponto de que as pessoas normalizam a condição social delas. As narrativas, que em um momento justo eu falarei, sobre pessoas que atravessam essas ruas, atravessam os países para chegar nesse sonho americano, para chegar na fronteira americana.
Milhares de pessoas todos os dias saem de casa de diversos países da América Latina e vão a pé ou em ônibus precários até a fronteira do México com os Estados Unidos. Alguns conseguem atravessar ilegalmente, outros são aprisionados e todos os dias aviões são enviados dos Estados Unidos para os países de origem com os deportados. Essa relação entre uma vida e o sonho de ter uma vida melhor. E muitas vezes só o sonho de ter coisas, mas o sonho de conseguir driblar a própria existência, a própria morte. É esse jogo de xadrez que tão bem Bergman conseguiu capturar. A necropolítica se manifesta nessa força de subjugar algumas pessoas e levá-las à morte. Lamentamos a morte de uma, duas pessoas que morrem e devemos lamentar em um acidente aéreo, mas não lamentamos a morte de dezenas de famílias que morrem todos os dias, ou pela violência ou pela fome. E também não falamos sobre as consequências da instabilidade alimentar. Como essas gerações serão impactadas no futuro. Como hoje nós estamos produzindo nas periferias do mundo novos e novos peças de reposição, e é horrível essa palavra, mas são peças de reposição para o sistema. Pessoas que não tiveram acesso à alimentação, que não tiveram um bom desenvolvimento neurológico, naturalmente não terão condições nas escolas, a evasão escolar será muito grande e depois serão disponíveis para esse sistema. Falar de necropolítica é falar sobre sentido de vida, é falar sobre desigualdade social. A morte é inevitável, a morte chega a todos. A morte é algo que faz parte da vida. A forma como cada cultura, historicamente, foi lidando com a morte, foi representando a morte, foi dando corpo a esse evento tão importante, é uma coisa. Pode ser através da pintura, através da arte, através dos cantos, através da literatura. Outra coisa é como lidamos hoje com a produção incessante da morte para pessoas que estão nas margens da nossa sociedade. Paz e bem, eu sou Frei Rogério e este é meu podcast Rogeriano.